Vamos fazer um breve apanhado aí do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos há uma semana, né, das eleições que decidirão o futuro do país e com influência no Brasil, no mundo, enfim, nós sabemos o quanto os Estados Unidos é influente no planeta. Temos um cenário, de certa forma, parecido com 2016, onde a candidata Hillary Clinton era apresentada como uma franca favorita e com as pesquisas de intenção de voto sugerindo que ela estava praticamente eleita. Hoje é um clima parecido, Joe Biden aparecendo na frente das pesquisas, muita gente falando em 90% aí de chance de eleição e assim por diante, como se falava na época, né, da Hillary Clinton contra o Trump. O viés da imprensa, que sempre foi de esquerda, um crescente ao longo das eleições das últimas décadas, hoje virou basicamente uma militância, né? Nós temos uma militância aguerrida da chamada imprensa profissional em relação a Joe Biden, com uma total oposição a Trump. Um levantamento feito aí de matérias que foram apresentadas nas três principais redes de TV aqui dos Estados Unidos, né, NBC, CBS e ABC, mostra que 92% do material que envolveu Trump nos últimos meses foi com um tom negativo e 66% desse material em relação a Joe Biden teve um viés positivo. E isso faz com que nós tenhamos menos base ainda para identificar, né, o que está acontecendo de fato no país e mesmo em relação às pesquisas, porque há não só uma torcida, mas uma militância em relação à campanha de Joe Biden. Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos não é o voto popular que conta, é o colégio eleitoral. É como se tivesse uma eleição em cada um dos 50 estados e os votos, né, do colégio eleitoral daquele estado, então, é atribuído ao candidato que ganhar naquele estado. São 538 votos para todo o colégio eleitoral americano e, dependendo da população de cada estado, você tem mais ou menos votos para aquele estado. Por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso, são 55 votos do colégio eleitoral, a Flórida é 29 e assim por diante. Muitos desses estados já têm uma eleição praticamente decidida, né? Na Califórnia ninguém acredita que o Trump possa ganhar, nem tampouco em Nova York. Já um estado como a Flórida é considerado um swing state. São estados que eventualmente votam mais democrata e eventualmente votam mais republicano, onde as pesquisas estão mais próximas, né? Próximas de 50% para cada um, ou seja, são esses estados que decidirão essas eleições. É um punhado de estado que de fato decidirá a eleição. Dois são os estados principais que devem decidir, né? O primeiro é a Pensilvânia e o segundo é a Flórida. Além do mais, aqui nos Estados Unidos, pela não obrigatoriedade do voto, fica mais difícil, né, ter uma pesquisa exata, porque além de você acertar a intenção de voto de um eleitor no candidato, você precisa avaliar aí a chance desse eleitor ir de fato, né, até as urnas. Um outro aspecto pode dificultar esse estudo, que essa oposição, né, até mesmo o tratamento de eleitores de Trump como racistas ou outros istas aí, onde o eleitor fica até com medo de expressar a sua intenção de voto. Isso aconteceu em 2016 e pode estar acontecendo agora, né? Agora até de forma mais forte por conta dessa campanha midiática massiva contra o Donald Trump. Um aspecto diferente dessa eleição é a votação massiva por correio, supostamente para uma medida aí para evitar, né, o contato das pessoas e evitar a contaminação por conta aí da epidemia em curso. Os democratas fizeram muita pressão para passar em vários estados leis que mandam automaticamente votos pelo correio para cada eleitor. No passado, nas outras eleições, se você quisesse votar pelo correio, você teria que fazer uma requisição desse voto, né, dessa cédula eleitoral para ser enviada também pelo correio. Muitos estados aqui já mandaram automaticamente, o que obviamente, né, abre espaço aí
para eventuais fraudes, apesar do esforço da imprensa em negar essa possibilidade. Até as agências aí de left-checking dizendo que isso é mentira, que isso, né, é fake news, mas é óbvio que não é a mesma consistência do voto pessoal. Para vocês terem uma ideia, na Pensilvânia, que é, né, um battleground state, ou seja, o estado que vai definir, o estado onde a guerra política está se desenvolvendo, a Suprema Corte do estado, aqui os estados têm Supremas Cortes, decidiu que não é preciso confirmar a assinatura na cédula eleitoral do eleitor que mandou o voto pelo correio para contar aquele voto, que seria uma trava aí para evitar fraudes, né? O sujeito aí pegar cédulas eleitorais de outras pessoas e enviar pelo correio. Então, só para você ter uma ideia, do ponto de vista, né, mais positivo para o Trump, a Suprema Corte americana daí, né, votou ontem para barrar uma decisão judicial que tinha acontecido no estado de Iowa, que é um outro swing state, que permitia que votos fossem contados mesmo que recebidos após a data limite para recebimento desses votos. Enfim, você tem uma ideia, né, do nível de guerra judicial que essa eleição pode virar por conta de cada estado ter as suas regras e essas regras mudarem por conta da epidemia e isso gerar uma grande confusão se a eleição for apertada e depender aí de um punhado de votos em condados específicos de estados específicos. A gente pode ter uma situação como em 2000, que aconteceu aqui na Flórida, onde o George Bush ganhou por uma diferença de centenas de votos no universo de milhões de votos aqui no estado, né? E esse é o cenário que é um verdadeiro pesadelo aí, tanto para o país quanto para os mercados, enfim, que seria uma eleição contestada, né, judicialmente, seria horrível, ainda mais no clima de polarização política que a gente está observando. Não podemos esquecer que temos também as eleições para Senado e para a Câmara dos Deputados, além de 11 estados, mais 88 de 99 câmaras legislativas estaduais, que terão os seus assentos formados nas eleições agora do dia 3 de novembro. Dessas eleições, a mais importante é a do Senado. Ninguém, né, acredita que os republicanos consigam virar a Câmara dos Deputados, seria bastante surpreendente se acontecesse. Mas o Senado está em jogo. Hoje os republicanos têm uma maioria apertada, né, 53 votos de 100, 53 votos republicanos, 47 votos democratas. E a maior parte dos assentos do Senado, não são todos os assentos que estão em jogo, a maior parte é de republicanos, ou seja, os republicanos têm a maior chance de perder, eventualmente, esses assentos. E há vários estados que essas eleições para o Senado estão virtualmente empatadas. Então há a possibilidade dos republicanos perderem o controle do Senado, o que consolidaria o que os militantes aí da imprensa estão chamando de possível blue wave, ou seja, os democratas controlarem a Câmara, o Senado e a presidência, né? Por que isso é tão importante quanto a própria presidência? Porque se Biden ganhar a presidência e os republicanos ficarem com o Senado pode bloquear eventuais mudanças mais profundas que o Biden poderia tentar passar, já que o Partido Democrata virou, né, um partido aí, mais radical em termos aí socialistas, de uma esquerda mais radical em comparação ao seu histórico. E a gente sabe que o Joe Biden, né, já está mais idoso, tem menos força aí para impor o que seria, entre aspas, né, o seu centrismo, que não é tão centrista assim quanto a imprensa diz, e poderia ter uma figura como a Kamala Harris, que é a sua vice-presidente, que já é, né, mas da ala radical do partido, podendo impor uma agenda mais radical, como, por exemplo, a mudança do número de assentos na Suprema Corte. Ontem foi confirmada a Amy Barrett aqui como a nova juíza da Suprema Corte, né, uma juíza conservadora. Trump então emplacou 3 juízes da Suprema Corte, consolidando uma maioria conservadora na corte. E os democratas já falam em aumentar o número de assentos para mudar esse controle, o que seria obviamente uma destruição institucional, algo, né, de país terceiro-mundista, algo de chavismo, para vocês verem o nível aí que já está chegando o radicalismo no Partido Democrata. Mas um eventual Senado controlado por republicanos poderia impedir esse tipo de
medida, o que seria bastante salutar, mas ainda é cedo, né, para dizer o que vai acontecer com o Senado, né? Então a eleição está aberta, o que era uma reeleição praticamente garantida para o Trump por conta da pujança econômica do país, né, por conta da situação muito positiva, apesar aí da esquerda estridente, virou uma eleição disputada por conta, né, do coronavírus. E aí a gente começa até a questionar, né, a existência desse coronavírus e a China operando, né, para facilitar que essa epidemia acontecesse no mundo através de mentiras e de fechar os olhos aí para o que já estava acontecendo na China há bastante tempo, né, antes de se espalhar pelo mundo. Mas esse é o cenário aqui nos Estados Unidos. O jogo está aberto, é difícil, né, sinalizar aí o que deve acontecer. Tem dois aspectos aí que favorecem um pouco o Trump, que foram apresentados ontem, né? O JP Morgan apresentou no seu relatório um fato curioso: o número de novos membros do Partido Republicano é maior do que novos membros do Partido Democrata nos últimos meses, o que usualmente está ligado ao vencedor das eleições. E nós temos o tracking diário de aprovação do presidente, do Rasmussen Report, que foi um dos poucos institutos de pesquisa que acertou em 2016, mostrando que o presidente saiu de uma aprovação de 42% há 3 semanas para 52% hoje, né? O momento aí favorece o Trump. Nós tivemos o escândalo do laptop do Biden, que foi abafado pela imprensa, abafado, né, pelas redes sociais, censurado pelas redes sociais em certa monta, mas é algo que as pessoas comentam, que enfim foi suficientemente noticiado para que as pessoas pudessem ter conhecimento das evidências aí de corrupção da família Biden, né? Então isso pode estar tendo um peso nesse crescimento, nesse momento aí positivo do Trump nessa reta final das eleições. É isso, pessoal. Vamos continuar dando aqui updates do cenário. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.